Abra comigo em Apocalipse capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2. Tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, ajuda esse irmão na caminhada aí. Aleluia. Todos acharam? Amém? Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do teu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei e se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, querido, nessa manhã. Deus visita a vida do apóstolo João na ilha de Patmos. E o apóstolo João foi o único mártir, o único apóstolo que não foi morto, não foi assassinado, porque Roma já estava vendo que eles morriam com prazer por amor a Cristo. Então eles falaram: vamos dar um castigo diferente, vamos isolar ele numa ilha, vamos mandar ele para uma ilha deserta. Ali não vai poder pregar para ninguém, ali não vai poder influenciar ninguém. Eu imagino João, um apóstolo do amor chegado de Cristo. Eu acho que pior do que matar um profeta, um pregador, é você deixar ele de molho. E ele naquela ilha: agora é o fim do meu ministério. Quem que eu vou alcançar? Né? Mas a palavra de Deus diz no início do livro de Apocalipse que a palavra de Deus falou: vem um anjo até João e disse: João, olha aqui para cima. E fala que quando ele olhou, ele viu uma porta aberta. E ele falou: sobe para cá, na visão. Querido, muitas vezes nós parecemos que estamos numa ilha, cercados por circunstâncias, e a gente acha que chegou o fim do nosso ministério, a nossa vida. Mas Deus fala: não olha para a condição que você está, não, olha para cima. E quando você olhar, você vai ver uma porta que o Senhor abriu. E você vai subir e vai passar por essa porta. E o seu ministério vai continuar. Amém? Glória a Deus. E então, Deus usa João para fechar a palavra, a Bíblia, com o livro de Apocalipse, o livro de revelações, que muitos acham difícil de compreender. E nesse ponto do livro de Apocalipse, Deus fala a João para escrever 7 cartas endereçadas a 7 igrejas. Uma dessas igrejas, nós vamos dizer nesta manhã, é a igreja de Éfeso. E em todas as igrejas, Jesus começa a dizer que conhece as obras daquela igreja. E ele fala ao anjo da igreja, né? E aqui o Senhor começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Diga para o seu irmão: Deus, Ele conhece as suas obras. Amém? Ele sabe as suas obras.
Talvez isso te soa bem, ou talvez isso pode te soar mal, né? Espero que soe bem para você. Deus conhece as suas obras. Deus conhece o que você tem feito. Deus conhece o seu caminhar, o seu andar. A palavra de Deus diz que Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar. Ainda a palavra não saiu dos nossos lábios, Ele já conhece. E o Senhor alerta algo para a igreja de Éfeso, que eu acho que é um alerta muito atual para a igreja de hoje. Ele fala algo interessantíssimo. Eu não sei se você já parou para analisar. Nós temos vivido um momento diferente na igreja, né? Embora eu seja jovem, tenho 35 anos, eu nasci e fui criado na igreja, então eu vi vários momentos da igreja. Sempre estive na igreja, sempre estive inserido no ministério. E eu vi vários momentos. E nós vimos na década de 80 o nascimento das comunidades, da adoração espontânea, da dança, do caicai, né? Dos dentes de ouro. E as igrejas começaram a viver em comunidade, viver um renovo. Sair daquela doutrina de uso e costumes. E nós depois começamos a ver na década de 90, para o ano 2000, a igreja se amadurecendo, o cristão começando a entender o seu papel na sociedade, de procurar estudar, de procurar ser cabeça, de procurar influenciar. E nós vemos do ano 2000 para cá o humanismo entrando dentro da igreja e o mercantilismo. Como a pastora Dani falou aqui de manhã, que isso nos dá nojo. Dentro das igrejas virando comércio. Onde Jesus chegou, você vê poucas vezes Jesus tomando uma atitude agressiva, e ele chega no templo e ele vira a mesa, porque eles estavam vendendo, fazendo ali na casa de câmbio, porque naquela época você tinha que oferecer animais, sacrifício, para que houvesse remissão de pecados, e nem todos criavam animais. Então muitos vinham de longe para Jerusalém para fazer o sacrifício ali. Eles iam na casa de câmbio e compravam. Então virou um comércio. Mais do que as pessoas entendessem que elas precisavam se arrepender, que sangue precisava ser derramado pelo seu pecado. Isso iria prejudicar no entendimento dessas pessoas, entender o sacrifício na cruz. Esses animais sacrificados que foram instituídos no Velho Testamento nada mais é do que para que eles compreendessem, o povo hebreu, o sacrifício, a necessidade de haver sacrifício para a remissão de pecados. E nós temos visto nos dias de hoje acontecer isso, né? A igreja tem sido roubada por falsos mestres, falsas doutrinas. A Bíblia diz que nós deveríamos estar alerta nos últimos dias para não nos enganarmos com os falsos mestres, falsos profetas, né? E depois desse movimento, Deus começou a levantar o quê? Ministérios onde tem entendido que a igreja não é um local, como nós aqui, que a igreja são pessoas, né? Existem pessoas que já vieram procurando um lugar para congregar, passaram por aqui e não ficaram. Muitas delas, outras eu não posso saber, não posso julgar, mas muitas delas, porque porque eu queria que tivesse um prédio bonito, que fosse lá no centro, alguma coisa assim. E quando nós viemos para Pouso Alegre, Deus nos deu uma direção. Nós viemos debaixo de uma direção de Deus. E nós começamos lá em casa, como os irmãos sabem, e depois Deus abriu essa direção para nós ficarmos aqui. E vinham pessoas que falavam para mim, não, você tem que alugar um prédio lá no centro da cidade. E procurava os prédios, essas pessoas chegavam em mim e falavam, eu vi lá na imobiliária tanto, e eu vou ajudar a pagar o aluguel e tal. E eu orava, Deus falava, não, fica lá no barracãozinho. Eu falava, Senhor, aí as pessoas que se empenhavam chegavam em mim e eu falava, olha, Deus falou para mim continuar lá. E se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu estava pagando aluguel sozinho hoje, que elas não estão aqui mais. E Deus foi fiel, eu não ouvi elas, eu ouvi a Deus, e elas não quiseram ficar e foram para aquilo que elas queriam em Deus, né? Cada um é livre para seguir aquilo que quer em Deus. E Deus nos deu hoje o terreno onde nós estamos construindo um prédio, que é uma ferramenta para a igreja. Lá não é a igreja, lá é uma ferramenta em prol da igreja, porque a igreja vai subir, o prédio vai ficar. Amém, querido? Até esse livro que está na sua mão vai ficar, mas as palavras dele vão estar registradas dentro de você. Tudo isso são instrumentos, são ferramentas. Nós não podemos ser escravos da ferramenta, mas a ferramenta tem que ser bem manuseada por nós. Amém? E o que isso tem a ver com a igreja de Éfeso? Tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. É uma revelação essa palavra. Porque a igreja de Éfeso fazia exatamente o que nós fazemos, querido. Nós temos que tomar o cuidado. Nós temos vivido um dia de avivamento. Quem lembra que o pastor Cris de Pinda falou?
que o que está acontecendo aqui não é normal, é anormal. E é responsabilidade. Eu preguei domingo passado que o avivamento ele traz o quê? Bem alto, alguém fala para mim. Juízo e justiça de Deus. Ele traz vida e traz morte. Quem lembra disso? Nós pregamos sobre a arca de Deus na casa de Obed-edom, as 3 casas. Na casa de Abinadab trouxe morte, na casa de Obed-edom trouxe vida, e na casa de Mical trouxe escândalo. A presença de Deus, ela vem atrás de divisor de águas, é a espada que divide, que separa. E nós estamos sujeitos, nós aqui o Ministério Rei Jesus, a cometer o erro da igreja de Éfeso. Por que nós somos parecidos com a igreja de Éfeso? Eu vou começar com o fim, depois eu volto para o começo. No fim fala: tens contudo a teu favor, versículo 6, que odeias as obras dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Aqui fala que a igreja de Éfeso tinha algo que Deus reprovou. Deus falou: eu tenho algo, vocês trabalham arduamente, vocês trabalham muito pela minha obra, vocês defendem a palavra, só que eu tenho algo contra você. Aqui não é o conselho de pastores da cidade, não é a convenção batista, a convenção da Assembleia, que tem uma posição teológica, mas aqui é o próprio dono da igreja, Jesus, o noivo, falando: eu tenho algo contra ti. Nós precisamos compreender, igreja, muitas vezes, o que é posição teológica, doutrinária, e o que é o Senhor nos dizendo: eu sou contra isso que você está fazendo. Às vezes a gente vai exortar alguém, um irmão, e ele vira e fala: não, eu tenho um ponto de vista assim, eu não penso assim, que isso é pecado. Nós temos que entender o que é doutrina, o que é teologia, o que é Deus dizendo: eu te reprovo nisso que você faz. Havia um jovem, ele foi a única pessoa que saiu pior do que da maneira que ele entrou quando conheceu a Jesus. Existe uma pessoa na Bíblia que ela saiu numa condição pior do que antes de conhecer a Cristo. Quem é? E como é possível sair pior depois de conhecer a Cristo? O jovem rico. Ele chegou até Cristo. Ele falou: como eu faço para ter a salvação, para ter a vida eterna? E Jesus falou para ele: você tem que guardar os mandamentos, você tem que cumprir todos eles. Ele falou: tudo isso eu tenho guardado, tenho cumprido. Aí Jesus olha para ele e fala: mas algo ainda te falta. Jesus fez o quê? O reprovou. Qualquer igreja aceitaria aquele jovem como um bom membro. Venha para minha igreja. Oh, aleluia. Irmão, você está visitando aqui hoje? Fica aqui, essa cadeira é sua, viu? Quem já viu isso? Esse lugar é seu, viu, meu irmão? Ainda mais que você é rico, você vai dar dízimo alto, ó, fica aqui. Aquele jovem rico seria bem aceito por qualquer igreja. Checklist da igreja: é batizado. Oh, glória a Deus. Ó, ele nasceu no lar cristão, não vai dar problema pra gente. Ó, é rico, oh, aleluia. Vai colocando X, hein? Amém. Aceito, aprovado. Põe ele já lá no altar para cantar, para abrir o culto, porque aí quem sabe dá um agrado nele. Mas Jesus, a religião aprovava ele. Nós temos que entender a diferença da religião, que são padrões diferentes, do reino de Deus. Jesus nunca veio implantar religião, veio implantar reino de Deus. E Jesus disse: eu te reprovo, porque uma coisa te falta. O que Jesus estava querendo dizer? Você não é autêntico, você conhece a palavra, você pratica, mas o seu coração ainda não é meu. Você ainda não se converteu. Você é um religioso. E aquele jovem decidiu o quê? Continuar com aquela vida e não seguir a Jesus. Ele saiu numa condição pior do que ele entrou, porque agora sobre ele havia o quê? Uma palavra de... A palavra que era para ser de justificação se tornou sobre ele condenação, porque ele teve a oportunidade e jogou fora. E a igreja de Éfeso também agora está debaixo da avaliação do Senhor Jesus. Não é a religião, é os donos da igreja. E ele fala, antes de tudo, mas vocês têm algo a favor. Eu vou começar pelo fim, como eu disse. Que vocês não toleram os nicolaítas, vocês odeiam. As quais eu também odeio. Vê na sua Bíblia aí, verso 6. Nas quais eu também odeio. Resumindo, quem são os nicolaítas? Talvez você olhe. A igreja tem que ser organizada, sim ou não? Sim. A igreja tem que ter um pastor para estar à frente, sim ou não? Sim. A Bíblia fala que nós temos que ser submissos, sujeitos aos nossos guias espirituais, porque eles zelam por nossa alma, como quem prestará conta da nossa alma para Deus. Até aí tudo bem, bíblico. Agora o que acontece hoje é que existe uma liderança que quer impor sobre as pessoas o que? Manipulação. Existe uma liderança hoje eclesiástica evangélica
papal evangélica, que quer o quê? Que você siga ela às cegas, que você obedeça a ela de qualquer maneira, que a palavra dela é a palavra única, que é a própria palavra de Deus. E então as pessoas vêm à igreja para ouvir o pastor como se estivesse ouvindo a Deus. Como o povo estava no monte, vendo o monte fumegar, e Deus ia se manifestar, e Moisés chegou: olha gente, Deus está chamando vocês, porque Ele quer falar com vocês, a glória dele está manifestando no monte. E o povo disse o quê? Não fale Deus a nós, Moisés, fale Deus a você e você para nós. Isso já era antigamente, queridos. Muitos líderes eclesiásticos querem impor manipulação e poder, exercer poder sobre nós, e nós também nos sujeitamos a isso. É dos dois lados. Quando um quer, dois não brigam. Já viu esse ditado antigo? Vem dos dois lados isso. Quantos têm visto isso na maioria das denominações hoje? Manipulação, abuso de autoridade. Quem tem visto? Só eu que tenho visto? Será? Abusos. Eu estava na frente do hospital ontem em Belo Horizonte. A minha sogra ficou das 2 da tarde até as 9h30 da noite lá no hospital. E eu fiquei do lado de fora esperando, porque não sabia se poderia acontecer uma emergência. A minha esposa ficou lá dentro com ela como acompanhante. Eu fui procurando as rádios evangélicas. E eu ouvi 4 rádios. Das 4 rádios que eu ouvi denominada evangélica, as 4 estavam pregando coisas heréticas, que só quem conhece a Bíblia sabe. As 4 estavam usando o nome de Deus para vender lixo. As 4. Eu falei: meu Deus, eu não aguento ouvir isso aqui. Desliguei. Aí eu tive que procurar na fonte, né, alguém que eu gosto de ouvir, e coloquei o foninho e ficou ouvindo a pregação. Falei: aqui eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então hoje, para comer a palavra, você tem que selecionar. Você tem que procurar. Você não pode comer qualquer coisa. Pasmem. Eu também não acreditei. Eu falei: não, isso aqui é... Será que não é rádio evangélica? Eu parei aqui na Jovem Pan, é pânico, isso aqui é pegadinha, não é possível. E fiquei ouvindo. Uma igreja, lá em Belo Horizonte, uma igreja grande, conhecida, tem no Brasil inteiro, pastor conhecido, e agora ele falou que tem uma unção de José. E essa unção de José é o seguinte: ele falou assim: assim como José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, Deus me deu a unção de José. Aí o culto é ao vivo, e aí as pessoas sobem no púlpito. Ele fala: por que você está aqui hoje na campanha de José? Porque só essa igreja tem a unção de José. Aí eu vim aqui porque o meu marido está aqui do meu lado, quer largar de mim. Eu estou suspeitando até que ele tem um amante, ele não dorme no mesmo quarto que há muito tempo. Eu estou desesperado, pastor, quero que Deus mude isso. Ah, tá bom, feche teus olhos. Aí ele colocou a mão, falou: Manassés significa, me ajude, Deus fez esquecer. Deus me fez esquecer. José viveu momentos difíceis e Deus deu um filho a ele que ele colocou o nome de Manassés, significa Deus me fez esquecer. Então esse pastor, escuta só, Manassés significa o quê? Deus me fez esquecer. Olha só que loucura, irmãos. Nós vamos dar risada, mas depois volta para o espírito aqui, tá? Ele colocou a mão na cabeça dos dois e falou assim: Deus, em teu nome é a hora agora. Entra a unção de Manassés agora na corrente sanguínea desses dois agora. Entra na mente deles unção de Manassés. Aí ele começa de novo a entrevista. Quem são vocês? Eu sou fulano de tal, eu sou a ciclano. O que você veio fazer na igreja? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Ué, você não ia largar da sua esposa? Eu não, eu amo a minha esposa. Aplaude, igreja, ele esqueceu que é largar da esposa. Deus fez ele esquecer. E boa. Que absurdo, irmãos. E tem gente que vai nessa igreja, a igreja está lotada. Aí pegou uma mulher, falou: o que você é? Sou viciado em cigarro. Você fumou hoje? Fumei bastante. Então vou orar. Mesma oração. Manassés, que nem Power Rage, vai morfar agora. Entra no sangue dela agora. Amém. Quem que é você? Eu sou a Maria, tal. O que você está fazendo aqui? Eu não sei como é que eu vim parar aqui. Você fuma? Eu nunca fumei na minha vida. Olha aí, abre a bolsa dela aí, abre aí. Olha o maço de cigarro aí dentro. O que está fazendo esse maço? Eu nunca fumei. É para aplaudir, igreja. Quer dizer, Deus começou a fazer lavagem cerebral nas pessoas. Não lembra mais o pecado delas.
como eu posso me arrepender de um pecado que eu não me lembro? Gente, que mentira. Dá vontade de falar o nome da igreja aqui, pra você não pisar lá. Hã? Tá aqui, ó. Não é do Valdomiro, não. Você acha que é do Valdomiro? Não é, porque eu ia falar aplaudir de pé, você acha que era... Não é lá, não. Irmãos, alguém aqui concorda com isso? Mas está cheio de gente lá na igreja. Que absurdo, irmãos. Irmãos, eu vejo isso, eu chorei, irmãos. Meu Deus, a que ponto nós chegamos? A que ponto? Aí na hora que ele terminou, aí veio o momento. Primeiro ele dá o bálsamo, mas depois ele dá a facada. Irmãos, Deus satisfaz do seu sacrifício. Agora é hora de você dar uma oferta de sacrifício. Você vai ver o que Deus vai fazer, porque Deus se agrada de sacrifício. Aí ele pega um texto lá de Êxodo, que mostra o povo sacrificando animais para que Deus espantasse pragas, coisas, e ele esquece da cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e cravou publicamente no Calvário. Ele esqueceu da cruz. Ele coloca o sacrifício de uma oferta comparado ao sacrifício de um animal maior do que o sacrifício do meu Senhor. Esse cara é um pilantra, ele vai para o inferno porque ele está enganando pessoas. E a Bíblia fala que a igreja de Éfeso, ela combatia arduamente, ela trabalhava combatendo. É do conselho de pastores, então eu tenho que tratar bem, aleluia, glória a Deus. Você está pregando heresia, mas você é meu irmão, você não deve dar nem a paz, irmãos. Sabe por que esse sistema tem crescido? Porque nós temos sido coniventes. Eu vou falar uma coisa aqui que eu preciso alertar a igreja. Vai fazer 2 anos que eu moro aqui. Minha esposa passou por um momento difícil. Louvado seja Deus, muitos irmãos oraram. Como irmãos que estão visitando hoje aqui, a família do Osliel orou por nós. E os demais irmãos aqui, como outros irmãos de outras congregações, oraram por nós e outros pastores. Me desculpe, querido, mas eu tenho que falar. Ligou para mim, eu lá em Belo Horizonte cuidando da minha sogra, um pastor do conselho de pastor, não sei nem quem é. Vi um número, atendi, um número que eu não conheço. Paz do Senhor, pastor. Eu falei, Paz do Senhor, eu sou pastor de tal, falou rápido lá. E eu estou ligando para o senhor por o seguinte: nós vamos ter a marcha, então eu já estou avisando você, para você saber, igreja. Para Jesus, primeiro que eu não sei como que ele descobriu meu telefone. Ele me tratou como íntimo, não sei quem é. Não sei como descobriu meu telefone. Deve estar me grampeando aí, gente. E aí, falou assim, do jeito que eu estou falando aqui, irmãos. Falou assim, o negócio é o seguinte, nós estamos te ligando porque nós vamos ter a marcha para Jesus e nós estamos sem dinheiro para trazer o PG, nós precisamos dar a entrada para trazer o artista para fazer o show e nós não temos o dinheiro e nós estamos ligando porque a marcha para Jesus não é uma responsabilidade do conselho pastoral, é uma responsabilidade da igreja. Aí tirou deles porque eles não estão tendo dinheiro. Agora se eles conseguissem com algum político uma coisa, eles iam colocar uma faixa enorme, que é o conselho que fez para mostrar que eles têm força. Quem está entendendo? Não sou idiota, alguém aqui é idiota? Não é. Então nós estamos ligando para pedir dinheiro para você, porque vocês têm que ajudar, me inibindo. Eu falei assim, primeira coisa, eu não te conheço. Falei assim, já fui na garganta dele, irmão. Segunda coisa, eu não sei quem é o atual presidente do conselho de pastores, não sei qual é a ideologia dele, não sei qual é o projeto dele, qual é a visão missionária dele. Você também não vai acreditar qual foi a resposta que ele me deu. Eu fui falando, sabe quem falou? Oi, sabe igual que esse? Eu não tô te ouvindo, a ligação tá ficando ruim. Oi, eu vou desligar, eu vou te ligar de novo. Desse jeito, eu vou te desligar e vou ligar de novo, pastor, porque a ligação tá ruim. Tchau, desligou. E você acha que ele ligou de novo? Quem acha que ele ligou de novo? Ligou. Vocês acreditam nisso? Nós temos que chorar por essa cidade. Nós não temos que marchar por Jesus um dia do ano. Nós temos que trabalhar arduamente em favor do evangelho e contra os nicolaítas. Sabe quem são os nicolaítas? Foi uma seita que se instalou em algumas igrejas logo depois que foram levantados os apóstolos, e eles começaram a fazer, sabe o que? Como que isso não é novo? Isso já foi nos dias de Jesus. Eles começaram a instituir hierarquia dentro da igreja. Então você é o apóstolo de tal. Então todo mundo vem e tem que, para ouvir Deus, tem que procurar este apóstolo. Deus fala só através dele. Essa foi, resumidamente, a instituição dos nicolaítas. A igreja católica instituiu o Papa baseada na seita nicolaíta. Foi Constantino que implantou isso.
colocar um homem como porta-voz de Deus. Querido, eu estou aqui como pregador do Evangelho de Cristo, mas eu não sou o único porta-voz de Deus nessa igreja. O reino de Deus habita dentro de você. O Espírito de Deus, ele está dentro de você. E ele fala com você. E ele clama com gemidos inexprimíveis para que se manifeste a glória e o reino de Deus dentro de você. O meu desejo é que você cresça, é que você frutifique, que você busque a presença de Deus, que Deus te use muito mais do que eu. O meu desejo é que você não dê conta da minha ausência, mas que você dê conta da ausência do Senhor. Os nicolaítas, eles criaram essa seita herética. Então começaram a colocar o povo como leigo. Nunca foi do desejo de Deus ter leigos e aqueles que são saifões, poderosos, usados por Deus. Não! Nunca foi do desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos homens andem no Espírito. Ele fala, andai no Espírito. Vivam uma vida no Espírito. O desejo de Deus é que toda a igreja seja espiritual. Que amadureça e cresça espiritualmente. Quem entende agora? Então Deus falou, olha, vocês têm até alguma coisa a favor, porque vocês têm combatido isso que vocês odeiam, e eu também odeio. Deus odeia isso que está acontecendo, igreja. E alguém tem que pregar isso. E eu duvido que alguma vez você já ouviu alguma pregação sobre Apocalipse 2 desse jeito. Porque poucos têm a ousadia para dizer a verdade. Poucos têm se tornado instrumentos da verdade. Essa seita era uma seita herética que colocava hierarquia. Então todo mundo olha agora, o pastor Diego é o pastor presidente do ministério Rei Jesus. Agora ele já tem um carro mais legal, ele tem uma igreja que está construindo para ele. Agora não vão ter que comer na mão dele. Não existe isso, querido. Até minha roupa é igual a de vocês. A minha cadeira não tem encosto mais alto que a de ninguém. Eu sento de costas, como todo mundo. Eu não tenho uma cadeira linda aqui na frente, grande, estofada. Não é assim, querido. Se você, como eu, fui enganado durante tanto tempo, arranca dos seus olhos isso. Não faça como o povo que falou para Moisés. Fala Deus a você e você fala para nós, que nós não queremos morrer. E como diz o Luiz Hermínio, é exatamente isso que vai acontecer. Sabe por que você não quer falar com Deus? Você quer que outros falem por você? Porque o dia que você falar com Deus, Ele vai matar você. A palavra vai te matar. A palavra vai te levar para a cruz. A palavra vai te tirar do controle da sua vida. A palavra vai tirar tudo que você mais ama, que é o pecado, que tudo que Deus mais detesta, que desobedece e cumpre todos os princípios e leis. Mas você vai ter vida e salvação. Você vai ter paz. Você vai ter o Senhor andando ao seu lado. E você vai ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo nessa terra. Ah, o segredo é orar muito. O segredo é buscar. Não, o segredo é tudo. O segredo é ter uma vida no Espírito. Você quer ser usado por Deus? Morra. Eu posso ser um instrumento de Deus para te guiar, para te apontar a direção. Mas você que vai até Ele. Você até chega até Ele. Você que fecha a porta do teu quarto, querido, e cria um ambiente de intimidade quando ele fala, Deus, desce aqui, eu preciso da tua presença. Antes de ligar para o pastor, choramingar para ele os meus problemas, Senhor, eu vou contar para ti os meus problemas. Eu vou dizer quem eu sou, vou dizer da minha miséria, e a tua glória vai descer nesse lugar, vai me encher, Senhor. E eu vou ficar totalmente dependente dessa glória. E todas as vezes que eu passar por adversidades, eu vou ficar dependente da tua presença, somente da tua glória e da tua presença. Mas essa igreja é tão poderosa, queridos, que batia contra isso e agradava o coração de Deus, tinha algo contra ela. Que agora eu quero chegar nesse ponto, que é o que nós temos que ficar alertas. Nós estamos vivendo dias onde Deus está exigindo de nós muito trabalho. Nós estamos construindo um prédio. Pessoas novas têm chegado. O ministério aqui é novo, não tem nem 2 anos. Nós temos que implantar ministérios, ministério infantil. Nós temos um desafio, porque as crianças não são a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Nós temos o desafio de construir um ambiente, eu já conversei com o Adriano, adequado para as nossas crianças. Ter um material adequado, didático. Ter professores bem treinados. Nós precisamos implantar ministério de oração, de intercessão. Nós precisamos de ministério de casais. Nós precisamos de vocês, querido. Nós precisamos de ministério para adolescentes. Precisamos de novos pastores, de futuros pastores. Eu não vou viver para sempre. O Samuelzinho, meu filho, falou para mim assim. Eu estava falando sobre um tanto de coisa que eu tinha que resolver no ministério. E ele ficou parado me olhando. Aí fez assim com o dedinho. Falei, pode falar, filho. Ele olhou para mim. Falou, papai, pode ficar tranquilo.
Falou assim, porque quando você morrer, eu vou virar pastor e vou cuidar da igreja Rei Jesus para você. Que coisa linda. Esse é o maior legado que eu posso deixar. Deus quer levantar você como um missionário, posso ouvir amém? Deus quer levantar você como um pastor. Deus quer levantar vocês para cuidar de casais, amém? Deus quer levantar você, querido. Mas nós temos muito serviço, mas nós temos que tomar um cuidado. O Senhor disse, vocês têm trabalhado de forma árdua. O seu labor, a sua perseverança, eu tenho visto o seu trabalho. Porém, eis que eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Nós temos que tomar um cuidado. Eu vou falar uma frase que tem que ficar dentro do seu coração. Nenhum serviço substitui o amor. Repita comigo, nenhum serviço pode substituir o amor. É muito perigoso. Eu sou pastor há 10 anos, eu vou falar uma coisa. É muito perigoso. Quem aqui não é pastor, mas tem ministério? Prega, canta, ora, diaconato, levante sua mão, deixa eu ver. Talvez você não esteja exercendo hoje, mas tem, deixa eu ver, levante sua mão. Olha quantas pessoas tem ministério aqui. Louvado seja Deus. É muito, você vai entender e vai concordar comigo, é muito fácil nós nos viciarmos no serviço da igreja. Às vezes, quem aqui já foi fazer uma viagem com a família, um final de semana você falou, nossa, eu não estou dando conta, porque hoje eu não estou indo na igreja. Quem já aconteceu isso? Você não estava sentindo mal, não dando conta, porque você não estava na presença de Deus, não. Você estava passando mal porque você está viciado no serviço da obra e da casa de Deus. Porque você pode estar viajando com a sua família e cultuar Deus dentro do seu carro, durante a viagem. Você pode cultuar Deus dentro do quarto do hotel. Vamos orar aqui, vamos tirar um tempo para a gente orar. Vou trazer uma palavra para vocês. Vocês vão ser igreja ali, instituída. Então, quando nós começamos aqui a igreja, Deus falou comigo, o culto vai ser domingo de manhã. Tá bom, senhor? Senhor manda. Eu não fiz o culto domingo de manhã porque eu gosto, ou porque eu gosto de sair depois para pregar. Também gosto, mas encaixou, né? Mas porque Deus mandou, tá bom. Tudo que eu faço que é Deus que mandou, tá bom. E algumas pessoas chegavam em mim, até a Jana falou uma vez, né, eu vou contar. Pastor, legal, eu tô tremendo aqui, pastor. O que foi? Eu vou ter que assistir Fantástico hoje, não é possível. Falei, irmã, vai em alguma igreja aí perto, né? E hoje eu tenho certeza que você entende isso que eu estou falando. Você não estava com necessidade de buscar Deus, você estava viciada no serviço. Porque você podia estar dentro de casa e eu falava, você lembra? Ora com seu filho aí, ora com seu marido, cultua a Deus aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós podemos correr o risco de amar a obra de Deus e deixar de amar o Deus da obra. É um exemplo muito claro. Eu já vi muitos pais, a gente já aconselhou casais, e muitos pais, quando a gente vai questionar a reclamação da esposa, da falta de atenção, a reclamação dos filhos, o pai diz assim, mas eu sou um bom marido, eu não deixo faltar nada aqui dentro dessa casa, tudo que eles precisam eu compro, é o uniforme das crianças, é o material escolar, a comida, a mulher quer uma roupinha para sair, eu compro. Mas na verdade os filhos e as esposas estão reclamando do quê? Não do serviço, do porque nenhum serviço pode substituir o amor. Jesus está reprovando essa igreja porque ela trabalhava muito, mas ela havia perdido a essência. Quantas pessoas têm trabalhado trazer essa realidade para dentro da sua casa? Você tem trabalhado porque você quer juntar dinheiro, porque tem a faculdade dos meninos, porque tem que comprar casa, porque tem que trocar de carro. E quando você olha para trás, você perdeu tanta coisa, porque na verdade faltou o primordial, faltou o amor. O Senhor quis exortar essa igreja, toma cuidado. O Senhor quer exortar hoje o Ministério Religioso, vamos tomar cuidado, e aqueles que nos visitam, vamos tomar cuidado. Eu tenho dado tarefas, obras, desafios importantes para vocês, mas nada disso pode substituir a essência, o amor verdadeiro pela minha presença. Nós temos que gastar tempo na presença de Deus. Quem ama, cuida. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Deus falou o que para eles? Adão, cultiva o jardim e guarda. Tudo que Deus te dá é para você cultivar e guardar, porque tudo que Deus te dá tem um risco de perder. Quando Deus falou para ele guarda, porque Deus sabia que havia o risco de Satanás entrar e tentar enganar o homem ou a mulher. O homem não guardou e por isso ele entrou. A sua casa, meu irmão e minha irmã, é para você cultivar e guardar. E
O serviço não substitui o amor. Por quê? O amor é perfeito. Você pode cumprir perfeitamente a sua função como marido, como esposa, como filho. Mas o amor, ele supera. A Bíblia fala que nos últimos dias, o amor de quase todos iria se esfriar. As pessoas têm trabalhado para Deus. As pessoas têm trabalhado uma pelas outras. Mas têm feito sem amor. A Bíblia fala, sem amor de nada vale. E a Bíblia fala que o amor iria se esfriar por se aumentar a iniquidade. A iniquidade, ela é diferente do pecado. O pecado é o filho da iniquidade. Eu já falei isso aqui. Muitas igrejas tratam o quê? Pecado. É pecado cortar o cabelo, é pecado usar calça, é pecado isso, é pecado aquilo. O pecado é o ato, é a decisão, é o ato, é dar à luz a uma essência de iniquidade que habita dentro de mim. A Bíblia fala, por se aumentar a iniquidade, se esfria o amor. Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? Quem tem o Espírito Santo? Sejam cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo aqui? Amém. Quem aqui, assim como eu, você está cheio do Espírito Santo, de repente entra uma sementinha no seu coração, iníqua. Quem aqui já aconteceu? Aí você sente que aquela presença de Deus, aquele amor por Deus já vai esfriando. Quem já sentiu? Quem sabe reconhecer quando isso está entrando no seu coração? Isso é muito importante, você reconhecer que você sabe quando isso está entrando. É isso que esfria o amor. A iniquidade. Talvez todo mundo olhe para você, mas aquele irmão é uma benção. Ele não trai a mulher dele, não peca, faz nada. Mas dentro de você, a iniquidade já entrou e você já está contaminado. Jesus, ele equiparou, ele planeou isso. Os hebreus falavam que se você deixar a tua mulher para deitar com outra mulher, você está adulterando. Então eles podiam olhar para todas as mulheres e desejar que eles não estavam em pecado. Então as pessoas olharam para ele, não, aquele cara é um cara normal, é um cara de Deus, porque ele não deita com nenhuma mulher. Aí Deus falou, não, então somente se você olhar para a mulher do teu próximo e desejar, você já está cometendo adultério. O que ele quis dizer? Aqui dentro do coração procede todas as coisas, as fontes. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O pecado é o filho da iniquidade. A igreja não tem que tratar pecado, tem que tratar o quê? Iniquidade. Porque eu posso colocar um padrão aqui na igreja do que é pecado. Se você não cumpriu, olha você, bênção. Mas dentro de você está podre, sepulcro caiado. Deus, ele quer entrar e quer trocar a sua essência. A iniquidade, ela tira o amor, porque o amor é o quê? Essência. Ele é o princípio. E o amor, vamos falar um pouco agora desse amor. O amor é diferente do amor que nós entendemos. Por exemplo, quando nós ouvimos aquele versículo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Nós entendemos assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu me amo muito, eu sou. Então eu tenho que amar o Gilbertão também. Eu entendo como uma autopreservação. Eu entendo como um bem-estar. Mas eu quero te dizer, quando Deus olhou para a terra suja e imunda, ele amou, sabe o que ele fez? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando esse texto fala, ame o teu próximo como a ti mesmo, está querendo dizer, ame o teu próximo como se ele fosse você. Sirva a ele, faça para ele, como na mesma intensidade, na mesma entrega, como se você estivesse batalhando por você. Deus olhou para a terra, Jesus olhou para a terra, e ele algum dia desejou pecado? Não, sempre puro. Mas a Bíblia fala que por amor de nós ele se tornou pecado. Ele olhou para nós e falou, eu vou amar aqueles pecadores como a mim mesmo. Eu vou me tornar pecado para que vou me tornar como eles, para que eles se tornem como eu. Será que você está entendendo? Quando a Bíblia está falando, ama o teu próximo como a ti mesmo, não é você ter um ego do tamanho do mundo. É para você olhar e falar assim, eu vou esquecer dos meus problemas. Eu vou pegar essa vida, eu vou trabalhar nela, eu vou cuidar nela. Como se fosse a minha própria vida, eu vou dar minha vida por essa vida. Há quanto tempo você não tem dado a sua vida por uma vida? Há quanto tempo você não tem dedicado o seu tempo, crente ou crente, por uma vida? Deus tem me ensinado isso, querido. A prática do amor. Tem que dar banho na minha esposa quando está doente. Tem que depilar minha esposa. Tem que vestir minha esposa. Tem que medicar minha esposa. Tem que carregar minha esposa. Aí fomos a Belo Horizonte, que a minha sogra não está bem de saúde, ela está com câncer.
terminal. Nós temos orado pela cura e temos orado pela salvação. E Deus sabe o que Ele faz. E nós ficamos ontem das 2 até 9h30 da noite no hospital. Eu que há mais ou menos 1 mês e meio saí diariamente do hospital, tive que ir para o hospital. E a Daniele ficou lá dentro com a minha sogra, eu fiquei do lado de fora. E a Daniele veio 2, 3 vezes, você pode ir embora. A minha mãe está preocupada de você ficar esperando, pode ir embora. Vai descansar. Falou, não, eu tenho que ficar aqui. Porque eu pensei, se acontece alguma emergência, a minha sogra morre. Se ela passa mal, eu preciso levar a algum lugar, fazer alguma coisa. Se o hospital aqui não atende, e aí? E eu fiquei ali. Querido, e foram as 7h30 mais maravilhosas que eu tive com Deus. Eu orei pela minha sogra. Eu pensei na dor dela. Eu me coloquei no lugar dela. E quando ela entrou no carro, gemendo de dor, magrinha, sem cabelo, gemendo. Tá doendo, dona Lúcia? Tá doendo. Ela pensou em mim. Ela falou, você podia ter ido embora. Você ficou esse tempo todo aqui esperando. Você veio para descansar. Eu falei, dona Lúcia, eu sirvo com tanto carinho os meus irmãos da minha congregação. A senhora é minha sogra. A senhora é mãe da minha esposa, da mulher mais importante, depois da minha mãe, a mulher mais importante da minha vida. Minha mãe que me gerou. Se não fosse pela minha mãe, eu não estaria aqui. Minha mãe e meu pai, mas estou falando de mulher. E agora minha esposa. Como eu não posso te servir? E eu vi que aquilo entrou dentro do coração dela, ela chorou. Eu falei, Deus, o que adianta? Muitos pastores hoje estão pregando para todo mundo, não visitam sua mãe há quanto tempo? Muitos pregadores têm viajado o mundo e colocam na internet, no Face, estou indo viajar, quer aparecer, quer mostrar para você que ele é importante, ele está viajando. Bestão. Otário. E há quanto tempo ele não vai visitar a irmã dele? Há quanto tempo ele não vai visitar o pai? Há quanto tempo ele não vai dar um abraço em quem precisa? Ele não vai trocar uma fralda de um idoso que está doente? Quantos filhos hoje têm abandonado seus pais dentro de um asilo? Você pode ter tido o pior pai, a pior mãe. Você pode ter nascido numa família que você não quis, mas ainda assim ele é teu pai, ele é tua mãe. E tudo que você passou naquela família é para colaborar pelo propósito que Deus tem na sua vida. Quando eu fiquei doente em Belo Horizonte, eu fazia teologia lá. Meu pai não sabia disso, nem minha mãe, porque se eles soubessem, eles iam me tirar de lá. A igreja prometeu me sustentar lá, e eu passei fome lá, que a igreja lá não cumpriu o que prometeu. O que prometeu no altar para o meu pai. Eu dou a minha palavra. Um bispo fulano de tal prometeu para o meu pai, o seu filho vai ser sustentado pela igreja para ser um missionário, para ser um seminarista. Ele não cumpriu a palavra dele, mas eu cumpri o meu chamado. Eu cumpri a minha palavra. Falei, Deus, eu vou ficar aqui, porque eu passo fome. Eu tinha 1,79 m, ainda tenho. Eu pesava 54 quilos. Eu não tinha literalmente o que comer. E eu lembro que várias vezes a minha imunidade ficava baixa, que eu não tinha o que comer. Eu dormia num colchonete dessa finura no chão. Muitas vezes dormia no chão da igreja. E a minha sogra, quando eu ficava doente, eu com a Daniela ainda estava só orando, namorando, ela vinha e levava para mim um bolinho daquele balduco, um suquinho de caixinha, levava remédio para mim. Falava, toma aqui, meu filho, cuidando de mim. E hoje Deus me deu o privilégio de poder retribuir a ela esse amor, tentar aliviar um pouco a dor dela. Na sexta-feira, antes dela ir para o hospital, ela estava deitada, gemendo de dor. Eu peguei na perninha dela, magrinha. Eu estava no pé, a Sara, o Samuel no meio e a Daniela na cabeça. Vamos orar. Ora por mim que eu estou com dor. Eu peguei no pezinho dela, eu fiquei olhando. Eu fiquei assim. Foi daqui que veio a minha esposa. Obrigado, Senhor, pela vida dessa mulher. E através da vida dela, no ventre dela, o Senhor recebeu a minha esposa, a minha carne da minha carne. Oh Deus, transforma a vida dessa mulher. Entra na vida dela, Senhor. Salva ela. Deus tem me feito, querido, sentir a dor do outro.
Há quanto tempo você só chega para Deus para reclamar dos seus problemas? Igreja, eis que eu tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. E o primeiro amor é amar o teu próximo como se fosse a tua própria vida. Há quanto tempo? Não adianta se nós ministrarmos como os meninos aqui ministraram no louvor, se não adianta eu pregar, não adianta você fazer nada se você perdeu o primeiro amor. Talvez você perdeu o primeiro amor por causa da instituição, por causa de denominação, por causa de feridas que provocaram em você. Aquilo que você mais combateu te feriu. E Deus está falando para essa igreja: vocês estão condenando algo que eu também condeno, que eu rejeito, que é manipulação, que é exploração, usurpação de poder. Vocês estão lutando contra homens que querem ser colocados no lugar de Cristo. Mas pior do que isso, eu tenho algo contra vocês. Pior do que esses homens é vocês fazerem a minha obra sem amor. Vocês se tornam pior do que eles. Talvez você está chateado contra os nicolaítas que te feriram, que te manipularam, que abusaram de você. Mas tome cuidado para que você não se torne pior do que eles. Para que você não pregue um evangelho vazio. Para que você não deixe de viver um evangelho pobre, sem essência. E o Senhor falou: se vocês não se arrependerem, eu vou mover o candelabro do meio de vocês. Deus usou isso de uma forma figurada, porque a igreja de Éfeso, ela teve que trocar geograficamente de local. A cidade de Éfeso, ela teve que trocar geograficamente de local, porque acumulou um lodo e o rio se secou, e eles tiveram que mudar mais para próximo da margem do rio que estava fluente. Então ele quis entender, para que eles entendessem como geograficamente a cidade teve que se mover, que se eles não se arrependessem, Deus ia mover a glória dele, a presença dele do meio deles. O candelabro significa a revelação, a presença. No templo, no santuário, o candelabro não podia apagar. Eles tinham que colocar constantemente azeite. Quando entupia, eles tinham que pegar uma agulha que chamava espevitadeira e desentupir os canais da lâmpada para que ela continuasse acesa. Quando Samuel estava ali e o Senhor chamou ele, fala que antes que a lâmpada se apagasse em Israel, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Sabe o que Deus está querendo nos dizer, igreja? A glória de Deus está nesses dias no nosso meio. Mas nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos presunçosos, arrogantes, ótimos trabalhadores e péssimos seres humanos, ótimos obreiros e péssimos em amar, em alcançar o coração do nosso irmão, em perder o primeiro amor. E a palavra de Deus diz que se a igreja não se arrepender, ele ia mover o candelabro de lá. Eu vou tirar a glória, eu vou tirar a revelação. Querido, eu acho que a pior coisa que pode existir com a igreja é perder a revelação. Você imagina quando Jesus, o anjo tocar a trombeta, Jesus nas nuvens, a igreja subir. Aí o pessoal ficou: meu Deus, fiquemos. Não, mas vamos continuar nos reunindo. Deus vai dar uma chance para nós. Deus nos dá uma grande oportunidade. Talvez a gente passe pela grande tribulação. Vamos orar. E aí começa a cantar o Zé, começa a adorar, mas não sente a presença de Deus. Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus vai ser o quê? Tirado. Sabe o que faz você se arrepender? Sabe o que está fazendo você chorar aqui nessa manhã? Não é que você tem um bom coração não, ou eu, mas é porque o Espírito Santo de Deus está, querido, dentro de você. E quanto tempo você gasta com Ele? Quanto tempo você dá valor nele e fala com Ele? É Ele que te dá a capacidade de arrepender. É Ele que é o teu consolador. Querido, para tudo. Quando você sentir que perdeu a essência, para tudo. Para. Se essa construção, querido, for nos afastar, for nos dividir, para. Vamos continuar aqui. Para. Vamos orar, vamos chorar, vamos buscar. Eu não quero perder o candelabro, eu não quero perder a revelação, eu não quero perder a presença. Eu não quero perder Ele. Eu não quero. Eu não quero deixar de me sensibilizar com o próximo. Eu não quero deixar de sensibilizar com o meu irmão. Eu não quero.
Se você não se arrepender, igreja, eu vou mover o candelabro. A palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 16, verso 5: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne a sua engrenagem. No original fala assim. O que isso quer dizer? Muitas pessoas entendem que esse texto significa: não, eu não posso confiar no homem. Eu confiei em tal pessoa e ela me enganou. Não no sentido de você depositar uma confiança, mas no sentido de você colocar a sua vida como dependência daquela pessoa. Na outra versão fala assim: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim e que confia nos outros, que confia na força de seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Sabe o que ele está querendo dizer? Você se torna maldito quando você deixa de depender de Deus e confiar na sua capacidade. Muitos ministérios estão minguando porque muitos têm a dificuldade de dizer: pera, Senhor, eu comecei a misturar o amor com o serviço e eu estou fazendo a minha força. Eu parei de pedir permissão para o Senhor, eu parei de orar e perguntar o que eu devo fazer. Eu tenho feito uma coisa e aconselho vocês a fazer. Sempre quando vocês receberem um convite, orem antes. Se Deus não colocar no coração de vocês, e não vão. Eu sempre preguei bastante fora e Deus tem falado muito isso comigo. Às vezes pessoas me ligam e Deus fala: não, não é pela pessoa, não é nada, eu não sei. Olha, eu não vou poder ir. Talvez Deus está querendo me testar, saber se eu estou na mão dele. O dia que eu achar que eu posso, não, eu sou um pregador, eu sei pregar, eu tenho uma eloquência. Existem pastores fazendo curso de oratória. Vergonha. Não, pastor, mas tem que falar bem. Onde que está isso na Bíblia? Moisés falou: eu não sei falar. Olha, eu vou ser a sua boca. Jeremias falou: eu não passo de um menino. O que o Senhor falou para ele? No ventre da tua mãe eu te escolhi. Jeremias 1, abre lá para você ver. Abre comigo rapidinho. Jeremias 1. Versículo 5. Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da tua madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse ao Senhor: Senhor, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Olha para mim, por favor. Deus fala para Jeremias: quando você estava no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, eu te elegi que você seria um profeta. E Jeremias responde para Deus o seguinte: preste bem atenção nessa parte. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Isso prova duas coisas. Aí Deus fala para Jeremias: não diga que você não passa de uma criança. Nós entendemos algo como um tom romântico, nós entendemos as coisas erradas. Como Deus falou: ô filho, não fala que você passa por uma criança, você vai falar, você vai profetizar, viu? Parecendo que Deus está querendo o quê? Trazer um aconchego para ele. Não, não fala isso não. Não, na verdade Deus quer trazer uma mudança de mentalidade para Jeremias. Jeremias está dizendo o quê? Eu não posso ser um profeta, eu sou uma criança, eu sou despreparado. Ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, ele está colocando um princípio. Ele quer dizer que, como ele é despreparado, ele não pode ser um profeta. Então ele quer dizer ao mesmo tempo que, se ele fosse preparado, se ele buscasse essa preparação, ele poderia se tornar um profeta, que também está errado. As duas hipóteses estão erradas. Muitas vezes uma negação que a gente fala também afirma aponta uma afirmação, um pensamento que nós temos. E Deus quis mostrar o que para Jeremias? Não, você não está entendendo. Não é o fato de você ser bom o suficiente ou não, de estar preparado ou não. Não fala isso não, que você é uma criança. Porque tudo quanto eu mandar você vai fazer, e tudo quanto eu falar você vai falar, e acabou. Por quê? O meu padrão de escolha não é por obras. Maldito o homem que faz da sua carne a sua força. Aquele irmão ele tem tal qualidade, então põe ele aqui na igreja. Não, querido. Hoje profetas e homens têm se colocado hierarquicamente sobre as outras por qualificações, não por Deus eleger. Por isso está uma lambança. Como a igreja de Éfeso estava deixando o primeiro amor.
E os nicolaítas instituindo desta forma, na força, na capacidade. Então Deus ensina para Jeremias, não, deixa eu te explicar uma coisa. Antes de você fazer qualquer obra, quando você estava no ventre, você não está entendendo, no ventre da sua mamãe, eu já tinha te escolhido. Sabe o que isso quer dizer, querido? Quando você fala para Deus, não, eu não posso fazer a tua obra, Senhor, porque eu não estou pronto. Você quer dizer que se você se achasse pronto, então você estaria também em outro tipo de oração. Deus, eu estou pronto, por que o Senhor não me escolheu ainda? Quem está entendendo? Quando na verdade você devia dizer, Senhor, eu talvez nunca vou ficar pronto. Talvez eu não me ache tudo isso que o Senhor me acha de mim. Mas eu sei quem tu és e eu sei que o Senhor me escolheu. Porque o Senhor não escolhe por merecimento ou por obras, porque ele estava no ventre da mãe dele. Ele não tinha feito nada para merecer ser profeta, mas Deus simplesmente o escolheu, porque Deus sabia do quê? Da essência dele. Deus sabia do amor dele pela obra. Deus sabe do amor que você tem pela obra dele. Deus sabe que nesse lugar que vão sair grandes homens e grandes mulheres de Deus ao redor desta terra. Não porque você ora tanto, ou prega tanto, ou jejua tanto, ou é tão bom, ou é bom para as pessoas, não. Porque Ele te elegeu, que Ele te escolheu. Então não diga que você é bom o suficiente, ou que você é ruim o suficiente. Se Ele te escolheu e nem você pode negar isso. É uma coisa que não se explica, é eleição, Ele elegeu. Então nenhuma obra substitui o amor. Quem está entendendo? Não, eu sou um profeta bom porque eu tenho trabalhado muito, eu tenho merecido. A tal irmão tem que se destacar, então vamos consagrar ele a pastor. Não. Coração, querido. Essência. Deus está querendo coração. O coração quebrantado é um canteiro de obras na mão de Deus. Quantos querem ser canteiro de obra de Deus aqui? Aleluia. A palavra de Deus diz, para encerrar agora, Marcos capítulo 4. Para encerrar mesmo. Marcos 4, 26. Prova de novo que o reino de Deus não é por serviço. Então você quer dizer, pastor, que eu não devo orar, que eu não devo ajudar as pessoas? Não. O que eu quero dizer para você que essas atitudes são só consequências de quem realmente você é. E não você faz atitudes para se tornar alguém. Olha, vou repetir, você não faz atitudes para que você se torne alguém. Você tem atitudes que comprovam quem você é. Se o verdadeiro salvo é salvo, ele tem atitude de salvo. Ele abomina o pecado. Se você verdadeiramente é um escolhido de Deus, você deseja orar, você deseja buscar. Ainda que você falhe, você deseja consertar e retomar. Marcos 4, 26 disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como a terra por si mesma frutificou. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já estava maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus falou que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente, ele vai dormir. Quando ele chega no outro dia, já germinou, já cresceu, já frutificou. Ele fala, como que isso aconteceu? Como que sem eu jogar água, aguar, jogar fertilizante, esse negócio cresceu? Como? Deus está querendo nos ensinar algo, querido, que muitas coisas, se não todas elas, no reino de Deus não se explica. Não é pelo padrão do homem, não é pela seleção do homem, não é pelo trabalho do homem. Talvez você viveu numa congregação onde que as pessoas eram instituídas líderes pelo tanto que elas dizimavam, pela capacidade do bolso delas, pela capacidade de comunicação delas. Está tudo errado. Nicolaítas, a Bíblia condena isso. Deus odeia isso. O reino de Deus é semelhante ao homem que lançou a semente e ele chega, eu não fiz nada, já está aqui. Como que eu vou entender isso? O Luiz Hermínio fala, se você consegue explicar, é porque não é de Deus.
Se você consegue explicar como algo aconteceu, porque eu não consigo explicar como é que a minha esposa está curada. Eu não consigo explicar como é que hoje vocês estão aqui nesse lugar, ouvindo a palavra de Deus. Eu não consigo explicar como eu, desse jeito, posso ser um pastor. Eu não consigo explicar como Deus tem sustentado isso. Eu não consigo explicar como o Adriano foi louco o suficiente de nos dar aquele local para a gente construir a igreja ali. Não consigo. Você ficou louco? Ó. Eu não consigo explicar para os outros como que a igreja não é a igreja, não é isso aqui, e a igreja é a gente se reúne num prédio que não é a igreja, do lado de uma fábrica. Tem uma fábrica, tem uma casa, tem a igreja. E tem a granja ali, de galinha ali. Eu não consigo explicar, mas onde que fica essa igreja? Eu falei, é muito complexa essa resposta. Como é que eu vou te responder? Já começa assim, sabe o presídio? Né? Todo pastor quer falar assim, onde fica essa igreja? A minha igreja fica, sabe aonde? Fala o nome da rua chique aí. Alberto de Barros Cobra. É lá. Em frente o escritório, tal. Né? É onde fica essa igreja? Irmão, como é que eu te... Sabe onde que é o presídio? A pessoa já, outra hora eu vou lá, eu acho lá. Então, irmão, mas onde que é o número? Não tem número. É BR-459, tem uma plaquinha assim, ó, quilômetro 99, você entra lá. Mas qual que é a referência? Não tem nada de um lado, nem nada do outro. Do outro lado tem o presídio. Aqui é tão ruim que ninguém quis construir nada do lado ali, nem do lado de cá. E mais pra lá tem o lavador de batata. Então, mas como é que é? Tem o posto, posto, como é que chama aquele posto? Bonanza? Não, não é lá ainda não, anda mais um pouquinho. Aí tem o lavador de batata, não, anda mais um pouquinho. Aí tem um trevo, não, você tem que voltar um pouquinho do trevo. Aí anda o trevo. Mas onde que é? E tem um motel. Ah, no presídio você não sabe. E os motel? Não, tá repreendido, não sei onde que é os motel, meu irmão. É lá, naquele trevo lá. Querido, eu não sei explicar. Qual que é a estratégia para o seu crescimento, Diego? Eu não sei. O que você está fazendo para dar certo? Eu não sei. Deus fala, faz isso, faz culto na casa dos outros. Tá bom, tô fazendo. Aí depois, faz isso agora. Tá bom. Sim, senhor. Isso aqui não é mérito meu. É Ele, querido. Sabe por que eu fico abismado todo dia? Eu levanto e falo assim, Deus, tá todo mundo achando que eu sou o cara. Eu tô perdido. O que eu faço hoje? Eu tô pegando o carro, tô cansado, fiquei até tarde, tô indo para lá, e tá todo mundo esperando receber uma palavra hoje. Eu não sei nem o que eu vou pregar lá hoje, Deus. Eu orei, mas o Senhor não falou nada, eu não preparei nada. Aí Deus foi falando comigo, é isso aqui, filho, ó. Lembra que você ouviu isso? Lembra que você presenciou isso esses dias? A pregação vai ao longo dos dias, aquilo que você vai vivendo, filho. Fala do amor para a igreja, fala para eles não perder o amor. Fala da igreja, fala para eles. Vocês estão indo bem, vocês estão combatendo as heresias, mas vocês não podem perder o amor, não perde. Tá bom, pai, eu vou falar isso. Aí eu acho que com isso eu vou falar uma meia hora lá. É, você acha, mas eu te conheço, sei que você fala muito mais. Tá bom, pai. Aí já olha, deu quase uma hora que eu tô falando aqui. E dá vontade de falar mais. Eu não sei explicar. Se você sabe explicar aquilo que você tem, é porque é passageiro. É momentâneo, é perecível, que você conquistou na sua força. Não, eu fui lá, eu fiz isso, fiz vestibular. Agora aquilo que você não consegue explicar, que vem de Deus. Assim é o reino de Deus. Por isso eu não entendo esses livros, os 10 passos para não sei o que, não sei o que. Não existe isso no reino de Deus, esquece. É conversa fiada. Isso existe na faculdade, na empresa que você trabalha lá, tem os negócios que você tem que seguir lá, mas aqui não tem nada disso. Aqui você fala assim, velho, eu não estou entendendo nada. O doutor aqui tem que sentar e escutar o magrelo falar aqui, filho. Porque o doutor aqui não sabe de nada. Tá entendendo? É assim, o reino de Deus é assim. Semelhante ao homem que lança uma semente. Essa semente leva 9 meses para germinar. Ele acorda, ué, o que está acontecendo? Assim é o reino de Deus. Assim vai acontecer na sua vida. Você só vai lançar a semente. E quando você virar em tempo recorde, ela vai germinar, ela vai dar fruto. As coisas vão acontecer quando você obedecer a palavra de Deus. Quando você for fiel à essência, ao amor. Volte às suas primeiras obras. Volte ao início de tudo. Lembra, fecha os teus olhos um pouquinho, por favor. Fecha os teus olhos. Lembra quando você não tinha... Vou falar algumas coisas, quero que você... Vou falar coisas que me identificou comigo, tá?
O que é que você pensa? Lembra quando você não tinha presunção nenhuma de aparecer na igreja? Você só queria ser cheio de Deus. Você aceitou Jesus, você era novo convertido. Aí você chegava na igreja, pastor, irmãos, eu tive uma ideia, nós vamos pro monte, nós vamos fazer evangelismo, o povo virar para você e falar, é o crente do primeiro amor. Aí alguém virar para você, tá no primeiro amor, como tipo assim, desfazendo de você. Mal sabe ele que Deus ama o crente que fica no primeiro amor. Deus falou, volta para o primeiro amor, igreja de Éfeso, porque eu amo o primeiro amor. Eu amo o inocente. Porque se você não for como uma criança, você não entra no reino. A criança, ela não perde a fé. A criança, ela não perde a esperança. A criança confia. A criança vive num mundo de criatividade, um mundo de fantasia, além do que os olhos dela podem ver. Deus está falando para você, quero que você se torne como uma criança. Existe um canto que fala, quero ser como criança. Deus quer que você volte à essência. Deus quer que você volte à inocência. Lembra quando você tinha vontade, tinha alegria de ir para a igreja? Você tinha alegria de orar, tinha alegria de ler a Bíblia. Hoje você só se tornou algo funcional dentro da igreja. Você tem uma função. Você perdeu o amor pelas coisas de Deus. Você tem medo de ir para o inferno, por isso você vai para a igreja. Você tem medo de ir para o inferno, por isso que você não peca. Você não deixa de pecar porque você ama a Deus. Você deixou de pecar porque você tem medo dele. Você tem medo de ele te lançar para o inferno. Ele quer você de volta. Eu quero fazer esse apelo para você, crente. Nós temos o apelo para aqueles que estão afastados. Nós precisamos ter o apelo para aquele que é crente e precisa do primeiro amor. Você que reconhece que precisa desse primeiro amor. Curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração, no seu lugar e peça, Senhor, eu preciso desse primeiro amor. Eu quero ser como criança, Senhor. Os teus braços, que não compreende nada. Os meus filhos não compreendem nada que está acontecendo, eles simplesmente confiam em mim, queridos. Certa vez eles contam que houve um incêndio nos Estados Unidos e ficou somente uma criança no último andar. E os bombeiros colocaram aquele material inflável embaixo e falou pro menino, pula, você vai morrer, pula. E o menino não pulava. De repente no meio daquela multidão apareceu uma voz e falou, pula. O menino pulou. Os bombeiros viraram e falaram, quem é você? Ele falou, eu sou o pai dele. O pai está aqui nesta manhã, ele quer falar com você. Ele quer que você confie nele. Ele não quer nenhum serviço em troca do seu amor. Ele quer o teu amor, o teu coração. Deus não quer nenhuma pregação sua, nenhum dízimo seu, nenhuma oferta tua em troca do teu amor. Ele não quer nenhuma presença sua num culto em troca da tua integridade, do teu coração. E se alguém, você permitiu algum dia um nicolaíta ou algo que apagasse o seu primeiro amor, hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade de você não se justificar do que houve de errado, do quem te feriu, que a igreja te feriu, e dizer, Senhor, eu quero, Senhor, amar o Senhor como antes, me ajuda. Seja sincero, diga, eu preciso que o meu coração pulse pela tua presença de novo, Senhor. Ore ao Senhor, enquanto nós cantamos uma canção. Ore ao Senhor, está aqui nesta manhã. Quero ser como criança, te amar pelo que, não por aquilo que o Senhor pode me oferecer naquele horas. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torne-me em Deus.
ser como criança. Quero ser como. Levanta sua voz e cante bem alto pro Senhor. Te amar pelo que és. Voltar em você, voltar em você, e acreditar em ti, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Me torno independente e deixo de simplesmente crer. Abraçasse alguém e orasse com alguém pelo renovo de Deus na vida dessa pessoa. É para orar mesmo. Se Deus tocando no teu coração para orar com alguém esmurecido, eu não queria que os maridos orassem com as esposas. Eu queria que Deus usasse alguém diferente para orar com você. Isso. Troca. Isso. Com os seus braços de amor. Renovação. Oh, levante sua voz. Deus vai te renovar hoje, querido. Deus vai te renovar, querida. Como Ele tem feito comigo. Senhor, como o Senhor tem feito comigo. Faz com a tua igreja, Senhor. Como o Senhor tem colocado aflição no meu coração. Oh, Deus, desespero pelas vidas. Deus, como o Senhor tem feito a pensar menos em mim, Senhor. Oh, Deus, faça com meus irmãos, Senhor. Eu não posso viver, Senhor, sozinho, sem esse desespero nos outros também. Desespera a tua igreja, Senhor, pela tua presença. Que eles voltem para o teu altar. Não tire o teu candelabro, Senhor. Não mova o teu candelabro, Senhor. Não mova a tua palavra. Não mova a tua presença. Não mova o teu espírito. Não mova a tua glória, Senhor. Nenhum serviço, Senhor, pode substituir o amor. Nada que possamos oferecer, Senhor, pode substituir o nosso amor por Ti. Nada, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Nós não queremos somente combater os nicolaítas. Nós não queremos somente trabalhar doamente pelo teu evangelho. Nós não queremos não somente, Senhor, ser perseverantes na tua palavra. Mas nós queremos permanecer, Senhor, amando o que nós fazemos. Amando, Senhor, de todo o nosso coração. Oh, Deus.
suas mãos e comece a falar palavras de amor para o teu Deus. Declarações de amor para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele quanto você ama, quanto você depende dEle. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso